gente está aqui num grupo que pode fazer a diferença e vai fazer a diferença, porque a gente precisa muito. Os alunos das escolas públicas brasileiras nunca precisaram tanto desse grupo que está aqui. Esse é um grupo que tem muito poder. O Fundeb é filho do Congresso Nacional. O Fundeb nasceu do Parlamento. O Fundeb nasceu da vontade do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos deputados da chamada Bancada da Educação, e eu tenho muito orgulho de presidir uma parte dessa bancada que é a Frente da Educação. O Congresso Nacional, desde 2019, especialmente a Comissão de Educação, tomou para si algumas responsabilidades que a negligência do Ministério da Educação fez com que o vácuo foi ficando cada vez maior. A gente sabe que há um grande fosso no Brasil entre aqueles que têm condições econômicas e os que não têm, especialmente no acesso ao conhecimento. Quando a gente tem um governo que não coordena a educação, que coloca a pauta de costumes como a pauta principal, onde construir conhecimento não é pauta do MEC, onde o orçamento da educação não é pauta do MEC, e depois a gente vê um governo omisso que não coordenou. Chegar o momento da pandemia, a situação que todos nós passamos no país, e cada secretária de Estado ou de município, aqui está o secretário de Mato Grosso, a quem cumprimento, o secretário Alan Porto, cada um fazendo o seu esforço pessoal, e depois contou com o Fórum de Governadores nesta coordenação, porque faltou coordenação nacional. Educação é um sistema, a educação já é um sistema, não se consegue resultado bom agindo separadamente. Né? E essa questão de cooperar não pode ficar à mercê do gestor de plantão. Isso tem que ser um dever. Cooperar é um dever, não pode ficar na cabeça de um ou outro gestor. Eu quero aqui reverenciar o terceiro setor, pela firmeza, pela coragem. Quero saudar muito você, todos que fazem o terceiro setor. Como vocês foram importantes nesse momento de trevas na educação brasileira. Pela primeira vez, eu confesso, nunca pensei em viver isso na minha vida, um governo anti-federação, um governo anti-estado, um governo anti-município. Na verdade, estados e municípios viraram posto Ipiranga. Qualquer problema, estados e municípios. Problema, estados e municípios, ou seja, e nada da contrapartida. Então, essa falta de centralização nos obrigou a assumir um papel ainda maior. Tivemos também muitas coisas positivas que eu acho que agora a gente pode implementar. Essa integração que os parlamentares já estão abraçando. Municípios serem apoiados, né, para que a gente tenha a educação na idade certa. Alguns estados, Ceará, Piauí, vários, já trabalhando essa ideia de inclusive um estímulo com a receita do ICMS, com um valor adicional maior para quem abraçar melhores resultados nessa área por município. Acho que é um ponto que podemos avançar. E aqui é preciso um plano bem articulado para que a gente possa, em cada das etapas da educação, ter uma recuperação, uma medida emergencial de médio e de longo prazo. Para construir um documento realmente técnico, realmente sólido, o Todos pela Educação, e nós partimos da premissa que era preciso ouvir e dialogar. Ouvir e dialogar com pessoas com diferentes visões, com diferentes perspectivas, mas muito comprometidas, assim como nós, com a melhoria da qualidade dos sistemas educacionais brasileiros, com a redução das desigualdades que a gente ainda vê no país. Esse documento tem dois sentidos fundamentais. Um é dialogar com algo que está sendo vivido hoje. Nós estamos entrando num cenário eleitoral que pode confirmar o que nós estamos vivendo agora ou voltar, desculpe a palavra tão clara, a um processo de avanços civilizatórios. Em segundo lugar, esse documento foca em coerência,
Não há, como disse a Priscila, balas de prata. Não há uma solução mágica. Se você fizer aquela uma coisa, tudo se transforma em educação. Isso é muito importante, porque nós precisamos, de fato, ter uma direção, e eu acho que esse documento vai servir como guia para aqueles que querem governar o país, tanto no nível federal, quanto também nos estados brasileiros. Eu diria que esse é o destaque que eu faria, e que nós precisamos trabalhar e reforçar e trabalhar muito bem esse documento em termos de comunicação, para que a gente possa voltar a ter uma agenda forte, estratégica na educação brasileira. Obrigado. E para nós que defendemos a educação como principal meio de transformação de realidades individuais, mas ao mesmo tempo coletiva, um documento como esse, a nossa parceria com Todos pela Educação é muito importante. Queria trazer para vocês o recado desses e dessas estudantes que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e que dizem hoje que nós queremos avançar, nós queremos voltar a estudar, nós queremos acessar a educação com qualidade, nós queremos reconstruir o Brasil, e para isso é a educação no centro do debate. Ouçam estudantes, eu fiquei emocionada com a sua fala. Ou são professores, ou são especialistas, ou são o todo. Porque o sonho pensado no coletivo, ele torna-se realidade. Porque a educação não se faz no individualismo. A educação se faz na partilha. Então é muito importante que esse documento traga essa perspectiva de colocar a equidade racial como um fator fundamental, como uma condição para a gente transformar a educação de verdade e a gente viver num mundo onde todas as crianças vão ter orgulho de falar que elas carregam as escolas delas com elas pela vida inteira. Eu acho que esse é o Brasil que a gente quer construir, essa é a educação que a gente quer construir. Então, desse ponto de vista, o que eu acho que a educação já consegue fazer é entregar para a sociedade um instrumento para mediar o debate público, para colocar no centro do debate público quais são os problemas mais relevantes da agenda e como é que a gente prioriza aqueles que a gente vai resolver primeiro. Como é que a gente resolve o problema? Fazendo escolha, priorizando. A educação já ajuda a sociedade a ter um parâmetro para priorizar a sua agenda de política educacional e ajuda a sociedade a ter evidências para não deixar esse debate cair naquilo que a gente não pode ter, amadorismo. E o nosso papel, a nossa missão agora é tornar esse documento, efetivá-lo como uma grande referência nacional. E vocês seguem sendo o grande articulador, o grande hub dos atores da educação no Brasil. Parabéns. É o fato de entender que as desigualdades educacionais elas precisam ser enfrentadas. E esse documento permite servir como uma bússola, ao mesmo tempo que é um documento que requer um monitoramento permanente, qualquer que seja o governador, presidente. Eu espero que todos aqui tenhamos a felicidade de poder voltar a entender a educação como a política número 1, a política prioritária do nosso país. Parabéns para vocês e muito obrigada. Elas mostram que é possível fazer acontecer. Número 2, algumas dessas experiências mostram que é possível fazer acontecer mesmo em contextos socioeconômicos mais adversos. 3, são experiências que iluminam os caminhos práticos. O que fazer, mas sobretudo como fazer para conseguir elevar a qualidade educacional a nível de sistema. E 4, porque contestam a ideia de que melhorar a educação é tarefa de longuíssimo prazo. Bastam 2, 3 gestões com boa formulação, com boa implementação e com continuidade para mudar o jogo na educação. Pensando em sustentabilidade política, que é algo realmente essencial para que nós possamos ter perseverança necessária, né, das ações. Eu penso que três fios, né, podem ser puxados. Primeiro, uma ação que se lança e que se firma
com status de prioridade. Eu acho que um outro ponto diz respeito ao investimento na construção de uma colaboração, de um regime de colaboração. Uma colaboração entre o Estado e os municípios, uma colaboração horizontal, respeitosa, ninguém manda em ninguém, né? Cada um tem o seu papel, o seu lugar. E eu penso que um outro ponto é o engajamento. É um motor de realização e de transformação, mas também o engajamento de parcerias. É fundamental para que nós tenhamos mais chances de prosperar. E os avanços necessários, eles precisam efetivamente ultrapassar governos. Precisam realmente ter política de Estado, política que tenha um olhar e um planejamento adequado, uma execução muito bem acompanhada e uma capacidade permanente de estar sempre avaliando essa política, a sua execução, corrigindo e buscando avançar. Mas eu acredito em políticas públicas, eu acredito em política de Estado e eu acredito e tenho certeza que é com a educação que a gente vai avançar e reconstruir esse país. O Brasil está sofrendo muito pela descontinuidade. Então, para nós, ter continuidade e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar as políticas e, ao mesmo tempo, ganhar escala, porque você, num país como o nosso, com tantas dificuldades, nós precisamos de ganhar escala. Políticas públicas não podem ser só unidades demonstrativas, tem que ser em escala para a gente poder mudar a realidade que nós estamos vivenciando. Que tenha compromisso com a educação, que tenha compromisso com a continuidade, com o aperfeiçoamento e com o ganho de escala para a gente poder mudar de fato a realidade da educação brasileira. Aprovar o Sistema Nacional de Educação na Câmara dos Deputados é fundamental. Porque, pela palavra de todos que falaram hoje aqui, se pôde ver perfeitamente que sem uma colaboração, sem um sentido de cooperação federativa entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, a educação tem dificuldades para avançar. Mas quando esta colaboração funciona, produz resultados riquíssimos, belíssimos, como nós vimos hoje aqui. O grande salto que o Brasil terá que dar neste ano, nos próximos anos, depende essencialmente da educação. Palavra de ordem do ano, sem dúvida, é educação agora, educação hoje, educação já. Falta serem resolvidas algumas equações para dar equilíbrio a esses recursos que são mais do que suficientes para a sua gestão, mas falta também a mão forte. O Fogaça disse aqui do Poder Executivo, mas a mão forte do Governo Federal e do Congresso Nacional para que a gente possa construir, zelarmos por essas metas, que elas sejam estabelecidas e zeladas. Nós não podemos entender que a velocidade de transformação está adequada para as expectativas que todos nós queremos para um novo Brasil. E, infelizmente, nós estamos vendo pelo 5º ano consecutivo uma diminuição dos gastos da educação. O menor número dos últimos 10 anos. É uma grande preocupação. Prioridade sem orçamento é discurso. Vou levar esse trabalho Educação Já como plataforma de trabalho, como bússola, como programa para o trabalho futuro. É que a gente tem que ter esse ambiente sempre muito aberto de colaboração e de participação dos vários entes da federação, estados e municípios, organizações não governamentais, o Todos, para mim, promoveu ao longo dos anos um exercício de coesão em torno de políticas públicas
assertivas que mirem a questão da qualidade. É preciso ter senso de urgência no Brasil. Eu acho que a gente tem pouco senso de urgência no que diz respeito à questão da educação. É de que a gente precisa entender a educação como algo muito mais abrangente, muito mais largo do que o debate ideológico, político, partidário. Há de se ter uma adesão, há de se ter uma coesão social em torno da educação para que ela vire, de fato, uma prioridade não só no discurso, mas na prática de todos os governos dos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Então, a primeira questão que eu fiquei muito satisfeito é que nós precisamos de um plano de urgência, de recuperação escolar e de busca ativa. Acho que nós temos que fazer uma campanha do todos, com os pais, alunos, professores, diretores, gestores, de irem buscar cada criança e jovem que saiu da escola. E dizer, quem estuda, escolhe. Quem não estuda é escolhido ou não. Estudem, porque é isso que vai mudar a vida de vocês. Nós precisávamos de uma grande campanha nacional para trazer de volta. Então, nós temos um grande desafio e uma urgência que, infelizmente, esse governo é incapaz de entender. Eu acho que daqui a gente sai com uma bandeira que unifica a educação. A educação é muito convergente. Então, sempre teremos alguma diferença, porque a política está aí para isso. Mas eu acho que tem uma base muito sólida para a gente colocar a educação como uma grande prioridade, recomeçar a reconstruir esse país, transformar e colocar numa nova etapa. O futuro presidente da República precisa liderar esse processo. É preciso o envolvimento do líder no momento da discussão e do envolvimento de cada setor da sociedade civil organizado para esse projeto ou para essa construção. Depois é preciso planejamento. Nós perdemos a cultura de planejar a médio e longo prazo nesse país. É preciso sabermos, porque a educação não se transforma do dia para a noite. É preciso planejamento, é preciso pensar o que é que nós queremos daqui a 10, 20 anos, 30 anos para o Brasil. Com esse documento, precisa, a educação já precisa ser um norteador para que, independente do presidente da República, dos governadores ou dos prefeitos, nós precisamos ter uma diretriz e focar com planejamento, com meritocracia, com continuidade, porque, infelizmente, nem sempre nós vamos dar continuidade a um projeto político no Estado ou no país, mas o empoderamento da sociedade é fundamental. Eu vi aqui posicionamentos políticos, partidários e ideológicos se alimentando e se retroalimentando de experiências ideológicas que parecem contrárias, do Ceará, do Espírito Santo e de Pernambuco. Porque o belo não deixa de ser belo, porque vem de alguém que a gente discorda. O justo não deixa de ser justo, porque vem de alguém que a gente discorda. Fazer com que a educação seja uma prioridade, olhando para o contexto é de uma recuperação pós-guerra. Porque está sendo feita uma guerra contra o meio ambiente, contra a saúde, contra a educação, contra direitos humanos. Em recuperação pós-guerra, em recuperação pós-guerra, é a gente juntar o melhor do Estado, o melhor da iniciativa privada, o melhor da sociedade, não esquecendo que o tripé mais importante são os educadores e os que estão no front da política pública, as famílias ou os agentes parentais e os jovens. Não dá para pensar a política, não é? A gente fazendo para a sociedade. É preciso fazer com a sociedade. Parabéns a todos pela educação, parabéns a todos os educadores, e é muito bom beber na fonte das boas experiências.